Graça e paz, irmãos. Estamos mais uma manhã aqui reunidos para estudar a palavra do Senhor, para aprender um pouquinho mais. E hoje nós estamos iniciando uma nova revista na escola dominical. Acredito que todos os irmãos já buscaram, ou quem não buscou ainda está disponível, tá? Essa é a revista que nós vamos iniciar hoje. E o tema da revista é Entre Lágrimas e Sorrisos. E a primeira lição, que é essa que iniciaremos hoje, ela tem o título de Consolo nas Tribulações. E essa lição, ela é baseada no texto de 2 Coríntios, capítulo 1, do versículo 1 a 11. Vamos fazer a leitura desse texto. 2 Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 11, e diz assim a palavra do Senhor. Eu, Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Cristo Jesus, escrevo essa carta com nosso irmão Timóteo, à Igreja de Deus em Corinto e a todo o seu povo santo em toda a Acaia. Que Deus, nosso Pai, e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Louvado seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai misericordioso e Deus de todo encorajamento. Ele nos encoraja em todas as nossas aflições, para que com o encorajamento que recebemos de Deus, possamos encorajar outros quando eles passarem por aflições. Pois quanto mais sofrimento por Cristo suportamos, mais encorajamento será derramado sobre nós por meio de Cristo. Mesmo quando estamos sobrecarregados de aflições, é para o encorajamento e a salvação de vocês. Pois quando somos encorajados, certamente encorajaremos vocês, e então vocês poderão suportar pacientemente os mesmos sofrimentos que nós. Temos firme esperança de que, assim como vocês participam de nossos sofrimentos, também participarão do nosso encorajamento. Irmãos, queremos que saibam que as aflições pelas quais passamos na província da Ásia, fomos esmagados e oprimidos, além da nossa capacidade de suportar, e pensamos que não sobreviveríamos. De fato, esperávamos morrer, mas como resultado, deixamos de confiar em nós mesmos e aprendemos a confiar somente em Deus, que ressuscita os mortos. Ele nos livrou do perigo mortal e nos livrará outra vez. Nele depositamos nossa esperança e ele continuará a nos livrar. E vocês nos têm ajudado a orar por nós. Então, muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Consolo nas tribulações. Eu não preciso me delongar aqui na introdução falando da necessidade de consolo que nós temos nos nossos dias. Todos nós sabemos o que nós temos vivido, os dias são difíceis, essa pandemia que tem nos impedido de nos reunir presencialmente no templo, essa pandemia que tem levado vidas, muitas vidas. No Brasil, nesse final de semana, nós passamos de 500 mil mortes pela Covid-19. Nós sentimos na pele isso. A nossa igreja ainda vive dias difíceis por conta do resultado dessa pandemia. E essa lição vem nos trazer uma palavra de esperança quando fala de consolo nas tribulações. Mais do que isso, essa palavra ela vem
para trazer a firme convicção, a certeza, vem trazer na prática a importância da palavra de Deus para as nossas vidas. E como nós lembramos muito do texto, que a palavra do Senhor ela se renova a cada manhã, esse texto escrito há quase 2000 anos atrás é tão atual quanto ele foi naqueles dias. Muitas vezes nós perguntamos o porquê de tanto sofrimento, e é assim que inicia a lição. Por que há tanto sofrimento no mundo? Por que passamos por situações aflitivas? Como explicar o aparecimento de terríveis doenças na vida de pessoas extremamente bondosas? É assim que inicia a lição. E a gente fala da importância da palavra do Senhor e do contexto atualizado que ela sempre traz e da renovação da palavra. E aqui nós temos essa experiência para conversarmos nessa manhã. Quantas vezes nós perguntamos, mas por que que Deus permitiu tudo isso? Mas por que tanto sofrimento? Por que que nós passamos por tantas situações? Em outros momentos, a gente até poderia olhar para essa lição e enxergar algo mais distante, né? Olha, eu sei que muitas pessoas sofrem. Olha, eu sei que muitas pessoas passam dificuldades. Antes de iniciarmos essa travessia por essa pandemia, alguns exemplos e algumas situações que nós falávamos ou ilustrávamos eram situações que não nos atingiam diretamente. A gente falava de exemplos, falava de outras pessoas, falava de casos próximos, mas nem todos já haviam passado por uma situação. Mas hoje é diferente. Hoje todos nós enfrentamos essa mesma dificuldade. Hoje todos nós vivemos em dias de tribulações. Nós estamos juntos passando por essas dificuldades. Nós vivemos juntos o luto causado pela pandemia. E ainda vivemos e ainda estamos em processo de recuperação, ainda estamos saindo. E nós temos que olhar para a palavra de Deus e procurar compreender as respostas que o Senhor nos dá através da sua palavra. A palavra do Senhor, ela vem para a gente como a revelação de Deus para as nossas vidas e ela sempre foi e sempre será suficiente para responder os nossos questionamentos. Mas aí continua a pergunta, né? Por que tanto sofrimento? Por que tantas dificuldades? Quando nós lemos esse texto de 2 Coríntios, nós vimos que Paulo atravessou ali situações delicadíssimas, situações dificílimas. E quando ele relata das suas dificuldades, ele traz junto também a resposta de Deus para essa situação. Ele traz ali dizendo a importância do cuidado de Deus no momento das tribulações. Toda a humanidade, todos os homens, todo ser humano, seja rico, seja pobre, seja bonito, seja feio, seja o que for, seja branco, seja preto, seja amarelo, seja azul, todo ser humano passa por tribulação, passa por sofrimento, passa por dor ao longo da sua vida. Não é privilégio de uns ou de outros. É uma condição em que toda a humanidade está inserida desde a queda do homem. Desde que o pecado entrou no meio entrou na humanidade, o sofrimento e as tribulações estão presentes na humanidade.
em maior ou menor grau, em situações determinadas. Assim como nós não podemos evitar passar pela morte, nós também não podemos deixar de passar por essas tribulações. Mas aí o texto vem e ele nos fala que, sim, todos nós passamos por tribulações, mas tem uma coisa na tribulação, que é o consolo do Senhor. O consolo do Senhor, ele se mostra presente, ele vem na tribulação para nos ajudar, para nos acalmar, para nos fortalecer. E essa lição ela tem um aspecto muito importante, que é como entender, como enxergar o consolo de Deus nesses momentos difíceis. Paulo, ele indica com muita clareza no texto que nós lemos que o Senhor, o Pai de misericórdia e Deus de toda a humanidade, ele traz o seu consolo na tribulação. Ele traz o seu consolo e ele não isenta ninguém de passar pelas tribulações. Nós, com muita frequência, falamos que tem pessoas que pregam um evangelho onde, a partir do momento que você entrega a sua vida, entrega os seus bens, entrega tudo para o Senhor, você deixa de passar por situações difíceis. Quando você entrega e dedica a sua vida ao Senhor, você está imune a determinadas situações, a determinadas aflições da vida. Infelizmente, nós ouvimos isso com muita frequência. E nós temos o compromisso de pregar a palavra e trazer para os irmãos apenas o que a palavra de Deus nos diz, e o que nós podemos ver nas linhas da Bíblia é de que isso não é verdade. Ninguém está imune a passar por tribulação, ninguém está imune de passar por sofrimento. Todos nós passamos por isso. E aí o que muda para a gente, o que muda na nossa vida é a forma como nós olhamos e aceitamos o consolo do Senhor para as nossas vidas nesses momentos de dificuldade. Nós não podemos evitar esses momentos, mas nós podemos passar esses momentos acompanhados. Acompanhados, em primeiro lugar, da presença do Senhor. O Senhor está sempre conosco. Mas muitas vezes, assim como nós no nosso dia a dia, quando nós estamos enfrentando uma determinada situação e às vezes nós não queremos conversar com outra pessoa, às vezes a gente não quer falar a respeito de um determinado problema, nós precisamos de um tempo para entender aquilo e saber a melhor forma de lidar com a situação. Nós nos fechamos, muitas vezes nós nos fechamos também para Deus. Nós deixamos muitas vezes de olhar, de buscar, de escutar, ou às vezes nós não percebemos que estamos sendo cuidados por Deus. A lição da revista, ela nos traz uma ilustração e dizendo que o Senhor, ele cuida, ele traz o seu consolo nas tribulações. E que a tribulação muitas vezes é algo que nós passamos, a dificuldade, a dor, o sofrimento, muitas vezes é algo que nós passamos para que nós voltemos os nossos olhos para o Senhor. E aí eu quero chamar apenas a atenção para os irmãos que estão com a revista, que tomem cuidado com a seguinte leitura. Não olhe para, não faça a leitura, porque eu li a lição algumas vezes e eu até voltei e reli novamente. Parece que o Senhor permite que a gente viva algumas situações difíceis para que a gente se volte para Ele. Como se Deus estivesse assim, deixa eu cutucar o meu filho para ver se ele olha para mim. Deixa eu colocar. A gente lembra muito da história de Jó, né, em momentos difíceis, em que o Senhor permitiu que Jó fosse tocado, que as coisas de Jó, os bens fossem tocados, meio que para testar Jó, né, naquela situação, e a gente olha e vê dessa forma.
Mas eu chamo a atenção dos irmãos para que não olhem dessa forma. O Senhor, ele não coloca provação na nossa vida para que a gente se volte para Ele. Na verdade, o Senhor, quando nós estamos em tribulação, Ele converte de alguma forma, Ele muda essa tribulação, Ele muda a nossa posição perante a tribulação para que nós possamos ver o Senhor, para que nós possamos enxergar a mão e o cuidado de Deus. Entendeu? Então, só para voltar aqui, como é uma ideia um pouco complexa, eu vou falar novamente. O Senhor, ele não nos coloca em tribulação para que a gente olhe para Ele. Na verdade, o que o Senhor faz é que quando nós estamos passando pela tribulação, o Senhor se apresenta para a gente, Ele faz com que aquela tribulação não nos leve para um caminho de desespero, mas nos leve a encontrá-lo. E na lição ainda ele cita aqui alguns casos, por exemplo, quando Jairo só buscou o Senhor porque encontrou a sua filha numa determinada situação, né, em que ela estava por morrer e o Senhor foi lá e atendeu. Ele fala também da mulher Ciro Fenícia, que também só chegou a Cristo por conta da tribulação. O Senhor, ele não coloca a tribulação na nossa vida, no nosso caminho, para que a gente vá até Ele. O que acontece é que Ele se coloca nas nossas frentes perante a tribulação, perante a dificuldade, para que a gente possa vivenciar o consolo dele. Por que isso? Novamente, ninguém está imune de viver dificuldades, ninguém está imune de viver tribulações. Eu falo com frequência aqui na igreja para os irmãos. Irmãos, não é porque eu sou pastor que a minha vida é diferente da de vocês. Não é porque eu sou pastor que eu não acordo um dia com dor de cabeça. Não é porque eu sou pastor que eu vou sair sem máscara e não vou me infectar, vou me expor ao risco. Não é porque eu sou pastor que eu não estou sujeito a tropeçar e quebrar uma perna. Nós vivemos isso na prática. Nós tivemos uma situação dessa com o nosso pastor, o reverendo Newton, nosso pastor. E tem gente que olha e fala assim, mas como que o Senhor permitiu que um pastor... A IPI perdeu muitos pastores com essa pandemia. Ah, mas foi culpa do pastor? Não. O Senhor não cuidou? Não, não é isso. É que nós não estamos imunes a esse tipo de coisa. Mas nós podemos viver o consolo dele, o conforto dele. E é essa a lição principal que nós temos, e é por isso que nós estamos reunidos aqui nessa manhã. Nós estamos com a Dalva aqui com a gente, e a Dalva é um testemunho de como viver o consolo do Senhor a cada manhã. Isso não quer dizer que seja fácil. E não é. A Dalva está aqui como testemunho e toda a igreja tem um olhar para a Dalva da força por viver essa situação. E mesmo essa força não é uma força que isenta a Dalva de sentir. Ao contrário, a Dalva sente muito. E aqui vem outro aspecto que essa lição nos ensina. O consolo nas tribulações nos torna consoladores capacitados. Assim como o texto que nós lemos, assim como Paulo falou, irmãos, eu tenho certeza que assim como vocês vivem conosco essa tribulação, nós sabemos que vocês também são capacitados como nós somos. Paulo, nesse texto, fala, irmãos, vou trazer aqui como se fosse uma conversa atual. Irmãos, eu passei situação que eu achei que eu iria morrer, tinha certeza que eu iria morrer. Entreguei minha vida para o Senhor. E naquele momento, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor, que é o Deus da ressurreição, ele mostrou que havia vida. Por mim, estaria morto. Eu tinha certeza que eu iria morrer naquela situação. Mas o Senhor veio e ressuscitou.
da mesma forma que Ele nos conforta, da mesma forma que Ele nos capacita, eu tenho certeza que Ele vai capacitar vocês. E é isso que nós temos vivido. A Dalva, nesse exemplo que nós estamos citando, que é da nossa realidade, da nossa igreja, quando ela vive essa situação, quando ela passa por essa situação delicada, ela é fortalecida pelo Senhor e a força que ela recebe do Senhor, ela repassa para a igreja. Olha a importância que nós temos de viver o conforto, o consolo do Senhor. E assim como o texto, assim como Paulo diz que ele aprendeu a não depender dele mesmo. Nós aprendemos a não depender de nós mesmos e depender integralmente do Senhor, e então vem o consolo, então vem o conforto. Paulo, quando ele fala isso, ele fala: eu recebi, nós recebemos essa força e eu tenho certeza que vocês também recebem. Porque quem participa da tribulação, quem participou do sofrimento, participa também do conforto do Senhor. Nós vivemos essa situação na prática na nossa igreja. Nós vivemos isso no nosso dia a dia. Apesar das dificuldades que temos enfrentado, apesar das perdas, quando o Senhor vem e consola e conforta, toda a igreja é confortada, toda a igreja é consolada. E isso não faz com que a dor desapareça, mas isso nos torna mais fortes. Não fisicamente. Fisicamente nós continuamos sujeitos. Nós continuamos. Sai sem máscara para ver. Vai se expor. Vai ver se você não vai pegar também a doença. Vai pegar. Isso não nos torna diferentes com relação ao mundo, mas isso nos fortalece porque nós temos a certeza que o nosso Deus tem nos consolado, nós temos a certeza que o nosso Deus tem nos confortado e o nosso Deus está conosco, nos levantando nas situações difíceis, nas situações em que nós, por nós mesmos, não podemos fazer nada. Nós vivemos na prática essa lição. Você, meu irmão, minha irmã, que ainda não pegou a revista ou que não leu com atenção essa lição, ao longo da semana, mesmo lendo a próxima lição, né, porque a gente tem que estudar a próxima para a semana que vem, mas volta e leia de novo essa primeira lição. Ela é extremamente importante e ela fala com a IPI de Vileara, porque nós vivemos exatamente o que essa lição nos traz. Nós somos a prova de que o Senhor cuida e conforta as nossas vidas. Nós temos a experiência prática do que o Senhor pode fazer nesses momentos difíceis. E com isso, e isso só é possível quando a igreja está em comunhão. Isso só é possível quando a igreja está fazendo aquilo que o Senhor nos pede, que é viver como corpo. O texto de 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 25 e 26, diz o seguinte: isso faz com que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. Se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. O consolo nas tribulações desperta solidariedade. O conforto nas tribulações desperta solidariedade. Nós vemos nesse texto, nós vemos nessa lição, que existe uma solidariedade muito grande daqueles irmãos que estão longe orando pelo apóstolo Paulo e pelos demais irmãos. E Paulo faz menção a isso. Paulo, no final do texto que nós lemos da lição, ele agradece aos irmãos. No versículo 11 ele diz: "E vocês nos têm ajudado a orar por nós."
Então muitos darão graças porque Deus, em sua bondade, respondeu a tantas orações feitas em nosso favor. Quando Paulo fala isso, ele faz uma clara menção ao que ele havia dito já na carta de 1 aos Coríntios, quando ele faz uma analogia de que a igreja é um corpo. Quando um sente, todo o corpo sente. Quando um é honrado, todo o corpo é honrado. O consolo nas tribulações, ele desperta essa solidariedade, e não é uma solidariedade assistencialista, não é uma solidariedade de olhar com dó e ajudar. Quando nós vivemos como corpo, nós realmente sentimos as tribulações e sentimos também o conforto do Senhor. É isso que nós temos vivido, é isso que nós temos experimentado. E isso reflete, assim como no texto de Paulo, em muitas orações da igreja. Nós temos reunião de oração terça-feira, o estudo bíblico de quarta nós convertemos em reunião de oração por um período, depois nós vamos falar a respeito dos estudos bíblicos de quarta. Nós temos reunião de oração todos os domingos, a partir das 8 da manhã, antes da escola dominical. Temos uma lista enorme de pedidos, tem umas 8, 9 páginas. Nós fazemos a leitura, na maioria das reuniões a gente faz a leitura sempre dos últimos pedidos, sempre os pedidos da última semana. Isso é solidariedade e empatia. Nós oramos pelas pessoas, nós colocamos nomes ali, nós pedimos, e as pessoas confiam em pedir oração, porque sabem que nós, como igreja, nós sentimos juntos com aqueles que sofrem. Nós oramos uns pelos outros, e assim como o texto diz, nós oramos pelo sofrimento, mas nós juntos nos alegramos quando recebemos boas notícias. Quando nós vemos a mão do Senhor, quando nós temos as respostas das nossas orações, quando nós temos as orações atendidas, nós também juntos nos alegramos. Então, a solidariedade, ela faz parte da nossa vida de uma forma diferente e realmente nos dando a característica de corpo. A analogia que Paulo faz, a igreja se tornar o corpo, ser um corpo, ela quase que se materializa. Nós nos tornamos um único corpo, que é a igreja do Senhor. Nós continuamos orando uns pelos outros, nós continuamos atentos ao sofrimento uns dos outros, e nós podemos viver na prática, podemos viver o cuidado do Senhor nas nossas vidas durante a tribulação. Encerrando, irmãos, a nossa aula de hoje, eu quero pedir para que você, que ainda não experimentou o que é o consolo, o conforto do Senhor nos momentos difíceis, nos momentos de tribulação, que você faça uma reflexão nesse momento. Se você não passou por nenhuma tribulação ao longo da sua vida, ainda vai passar. Nenhum de nós está imune a isso. E acreditem, é melhor passar por isso no conforto da família da fé, a igreja. É melhor passar por essas dificuldades em comunhão com os irmãos, fazendo parte do corpo. Porque nós vamos sentir. Quando vivermos situações difíceis, nós sentiremos. Mas nós poderemos experimentar também o cuidado do Senhor, através da vida dos irmãos, através dos testemunhos, através da prática. A gente passa a sentir o conforto do Senhor.
conversando com a Dalva, é quase palpável, é quase físico. É quase físico. A gente praticamente sente o Senhor nos abraçar. E juntos nós distribuímos as dificuldades, os sofrimentos. Aprendemos que nós não podemos confiar e depender apenas de nós mesmos. Nós aprendemos a confiar e depender somente no Senhor. E Ele, como Deus amoroso, como Pai de amor que é, Ele estende as suas mãos, Ele coloca pessoas no nosso caminho. Ele traz uma nova perspectiva. Ele traz uma perspectiva que nós não temos capacidade de alcançar sozinhos. Que o Senhor nos ajude a atravessar todas as tribulações que ainda teremos. Que o Senhor continue usando as nossas vidas. Que o Senhor continue ouvindo as nossas orações. E que juntos nós possamos continuar levando uma palavra de esperança para aqueles que ainda não ouviram. Entre lágrimas e sorrisos, como é o tema da revista, vamos continuar seguindo ao Senhor, que um dia toda lágrima será enxugada dos nossos olhos. Que Deus abençoe as nossas vidas, continue nos ajudando. Vamos orar, encerrando a nossa lição. Senhor Deus, Pai de amor, Pai maravilhoso, nos colocamos mais uma vez diante da Tua santa presença, Pai. E pedimos a Tua misericórdia sobre nossas vidas. Pedimos, ó Deus, que assim como o Senhor tem feito até aqui, que o Senhor continue nos ajudando. Continue nos direcionando, ó Pai, e que nós possamos, ó Senhor, em meio a tantas tribulações, olhar para o Senhor e lembrar, ó Pai, que não estamos sozinhos, que o Senhor está conosco, que o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Que nós possamos, ó Pai, em meio às dificuldades, olhar ao lado, Pai, e perceber que nós também não estamos sozinhos aqui, que nós fazemos parte, ó Senhor, do corpo que é a Tua igreja. E que nós possamos, ó Pai, nos lembrar que o que nós sentimos, nós não sentimos sozinhos. Que nós sentimos, ó Pai, junto com os irmãos. E da mesma forma, ó Pai, todo o fortalecimento que o Senhor dá à Tua igreja também nos fortalece. Ajuda-nos, Pai, a buscar sempre a Tua presença, ajuda-nos a buscar sempre a Tua face, ajuda-nos, Senhor, a caminhar. Que os dias difíceis, ó Pai, não sejam difíceis suficiente para nos deter. Que a nossa caminhada, Pai, até o Senhor, mesmo quando não temos forças, que essa caminhada continue e que nós possamos desfrutar da Tua santa e doce presença. Que nós possamos desfrutar, ó Pai, do consolo do Espírito Santo nos momentos difíceis. Que nós possamos, ó Pai, viver pela graça que foi alcançada por Jesus Cristo ali na cruz. E, Senhor, que nenhuma aflição nos afaste do Senhor. Que nenhuma aflição tire os nossos olhos de Ti. Que nenhuma aflição, que nenhuma tribulação, que nenhuma dor seja suficiente, ó Pai, a ponto de não sentirmos o Teu toque e o Teu cuidado nas nossas vidas. Continua, Senhor, conosco, nos ajudando, nos abençoando. Continua, Senhor, capacitando a sua igreja. Continua trazendo aos nossos corações, ó Pai, o desejo de te buscar, a necessidade, ó Pai, de apresentar os nossos sofrimentos a Ti. E que nós possamos, da mesma forma, ó Pai, estender as mãos para aqueles que sofrem. E que nós possamos levar também, ó Pai, o conforto que o Senhor nos dá, o fortalecimento que o Senhor nos dá para aqueles que necessitam, para aqueles que fazem parte, ó Pai, do Teu corpo e necessitam sentir a Tua mão. Que nós sejamos, ó Pai, capacitados a cada dia a levar a mensagem de esperança para aqueles que sofrem, para aqueles que não Te conhecem.
Obrigado, Pai, pela tua igreja. Obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está conosco em todo o tempo. Nós te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe as nossas vidas e que a gente possa continuar desfrutando em todo o tempo do consolo, do conforto que o Senhor nosso Deus nos oferece. Deus abençoe as nossas vidas.